Hoje eu vou te ensinar uma receita surpreendente, facinho de fazer. É um pastel na air fryer, isso mesmo, e fica muito gostoso, muito saboroso. Então vamos lá aprender? Para começar, aqui na panela em fogo médio, a gente já vai adicionar o fiozinho de azeite e também vou colocar o alho para dourar. Lembrando para vocês que todos os ingredientes que eu uso no vídeo ficam aqui na descrição, é só você ir lá e conferir, ou passa lá no blog e confere que lá também tem várias outras coisas que não tem aqui, tá? É clauzinhando.com.br. Depois que eu coloquei o alho, vou adicionar também o frango. Eu cozinhei esse frango, comprei ele em tirinhas, cozinhei na pressão mesmo, tá? Por 25 minutos. E aí depois deixei esfriar, tal, guardei no potinho na geladeira para quando eu fosse usar. O que a gente vai fazer? Eu optei por deixar ele assim, ó, em pedacinhos, porque a gente vai cozinhar o nosso recheio, então ele vai desmanchar, tá? E aí você só, se estiver incomodada com uns pedaços muito grandes, é só você ir apertando com a colher. Junto aqui eu coloquei o tomate picadinho, tá? Tô usando um tomate só. Se você tiver daquele tomate italiano mais maduro, mais gostoso ainda, tá? Vou colocar fumaça em pó, manjericão. Aí você coloca os temperos que você mais gostar, tá? Mas aí eu fui colocando pimenta, açafrão para dar uma cor no frango, para ele ficar bem amarelinho. Aí você escolhe, tá, gente? É super opcional, são os temperos, mas coloca o que você mais gostar. Vou colocar também o sal, né? E depois só misturar muito bem. A gente vai deixar esse frango cozinhando por bastante tempo. Então não se preocupa se tiver pedaços ainda, porque ele vai desmanchar, tá? O que eu fiz aqui? Só vou refogar um pouquinho, quebrar alguns pedacinhos que estavam me incomodando. E depois vou colocar a água, cerca de 200 ml, um copo de água, tá? E aí a gente mistura muito bem e vamos deixar cozinhar em fogo alto, tá? Eu não tampei dessa vez, mas se você quiser tampar, pode tampar, sem problema nenhum. Eu vou deixando cozinhar, ó, vai quase secando a água. É assim que tem que ficar. Nessa hora, a gente já tá pronto para adicionar o nosso querido requeijão cremoso ou catupiry. Você escolhe o que você mais gostar, tá? Eu coloquei requeijão cremoso. Esse é da marca Catupiry, eu adorei. Fica a dica para vocês, tá? Vale muito a pena. E aí, eu só vou misturar muito bem para ficar bem cremoso. E depois, deixa dar uma leve cozida, rapidinho, uns 2 minutinhos só, e já desliga para poder esfriar. A gente vai ter que deixar esse recheio esfriar, pelo menos deixar um pouquinho morno, para poder montar o nosso pastel, tá? Porque se ele tiver muito quente, ele desmancha a massa do pastel e não fica legal. Então tem que deixar pelo menos ficar morno, tá? Então vou deixar só dar uma cozinhadinha rapidinha aí e vou desligar. Ele fica assim, ó. Na hora que ele esfria, esse caldo dá uma engrossada, tá? Então vou reservar tudo aqui. Peguei minha massa de pastel, o meu recheio já tava morno, viu como ele fica mais consistente? E cortei um pedaço da massa de pastel e vou colocar o recheio bem assim. Lembrando de deixar espaço nas laterais, tá? Coloquei também mais requeijão. E aqui eu tenho um pouquinho de água e com o dedo mesmo fui passando. Lembrando que meu dedo estava limpo, tá, gente? Minha mão estava limpa, então sem problema nenhum. Se você quiser passar com um pincel, sem problema também, fica facinho. Com o meu dedo, menos trabalho e fica fácil, tá? Só fui passando assim nas laterais, porque a água que engruda o pastel, as massas, né, do pastel. Então, fui fazendo isso. E aí, a gente já fecha o nosso pastel assim, ó. Fechei. E agora, eu vou só pegar um garfo pra apertar as laterais, tá? Ó, vou só apertando. Confesso pra vocês que eu não apertei todas as laterais de todos os pastéis e mesmo assim fechou, tá? Fica a dica pra você, se você não quiser fazer essa etapa, fica à vontade. Mas corre o risco de abrir. Os meus, graças a Deus, não abriram. Então, se você quiser pular e correr o risco, fique à vontade. Eu peguei a grade lá da minha air fryer. Se você não viu minha nova air fryer, vai lá. Eu vou deixar no card pra vocês. É muito legal. O vídeo ficou muito legal, adorei.
e é uma nova air fryer surpreendente. Então, por cima eu só coloquei aqui, ó, um pouquinho de azeite. Se você quiser espalhar bem esse azeite por cima da massa, pode espalhar. Eu fiz isso bem nos outros e ficou bem legal, tá? Vou levar lá na air fryer por 9 minutos a 200 graus Celsius e ele fica lindão assim, ó. Olha de pertinho pra vocês verem como ele fica. E aí, ó, já parti um pouquinho. A massa fica crocante, o recheio muito saboroso e vale a pena fazer, gente. Se você gostou da receita de hoje, já deixa um like aqui pra mim, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!